Aplauda ao Senhor, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Estamos Meu Deus, glória a Deus, aleluias. Equipe de medianitas, uma bênção, né? Irmãos, estamos aqui, começamos a transmissão dos cultos, né? As pessoas têm que, voltamos, desde 2020 nós não transmitimos os cultos, né? E é natural que haja algumas falhas. Ontem até a gente não veio arrumado para o culto ontem, né? Achou que... Irmãos, eu queria dizer uma coisa para você antes de começar o culto de hoje. Qual que é a nossa importância no reino de Deus? Sabe, eu fico pensando, e o tema do sermão hoje é bastante interessante nesse sentido. Você ama a mensagem da cruz? Esse é o tema do sermão de hoje. Você ama a mensagem da cruz? Sabe, eu tenho que postar lá nos grupos, então, olha pessoal, vamos... O pastor não estava no culto ontem porque o pastor estava fazendo uma visita ontem para enfermos. E você não sabe, tem gente enferma na igreja. Então, irmãos, nós estamos tão afastados que nós não sabemos o que está acontecendo dentro da própria igreja. E essa mensagem da cruz, mas se eu perguntar para vocês o que está acontecendo na internet, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas nós somos penalizados porque nós não conhecemos. A própria Bíblia ensina. Osés capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, são conhecimento do quê, irmãos? Conhecimento de como ser um bom cristão. Conhecimento de como dar testemunho. Conhecimento de estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 27. Glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 27. Amém? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar este culto em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar, Senhor amado, cada membro que está aqui, Senhor amado, cada pessoa que está nos assistindo em casa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, esse sermão pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as Escrituras nos chamam, através de Lucas, e Corinto, Mateus, considera seriamente o que significa abraçar a cruz de Cristo. Em Lucas, Jesus nos adverte a seguir a Ele e implica carregar a nossa cruz. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos lembra que a mensagem da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mateus ecoa esta chamada aos discípulos, afirmando que não somos dignos de Cristo se não tomarmos a nossa cruz. Nós precisamos tomar nossa cruz. Irmãos, e o que é tomar nossa cruz? Qual é o chamado para carregar a cruz? Entenda, irmãos, que um conselho que eu vou te dar hoje, aceite o chamado para carregar sua própria cruz como um elemento essencial do discipulado cristão. Nós estamos vendo aí, irmãos, hoje as pessoas não querem mais testemunhar de Cristo. Lucas 14, 27, por favor, coloque de volta. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, hoje no século 21, aonde as pessoas, irmãos, simplesmente querem andar com sua vida conforme ela acha que é. Eu sempre sou um
crítico ferrenho, irmãos, as redes sociais. Eu uso as redes sociais para poder postar as coisas da igreja, não para postar meu corpo. Irmãos, nós temos pregado muita coisa aqui sobre esse assunto, mas as pessoas insistem em ainda colocar ainda os seus posts sensualizando ali. Irmãos, as pessoas insistem ainda em dizer que é cristão. Não é cristão. Porque não está seguindo os ensinamentos de Cristo. Aquele que não pegar a cruz e seguir, isso não é negociável. Isso não é negociável. Jesus apresenta uma condição inegociável para quem deseja segui-lo. Inegociável. Se você acha que pode negociar isso, nós não podemos. Eu não posso negociar isso. Quem não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. O texto é muito claro. Esse versículo destaca a necessidade de aceitação consciente e voluntária das dificuldades e sacrifícios associados ao seguir Jesus. Não adianta eu dizer que sou cristão e continuar na pornografia. Não adianta eu dizer que seguir Jesus, que sigo Jesus e continuar mentindo. Carregar a cruz implica enfrentar perseguições, negar os próprios desejos egoístas e manter a fé em momentos de adversidades. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe por que os cristãos não conseguem passar essas adversidades? Porque são crentes mimizentos, são crentes Nutelas. São crentes que não têm relacionamento com Deus. Eu escutando ontem o sermão que foi pregado aqui ontem, muito bom, porém nervoso. Terça-feira a mesma coisa. O que está acontecendo? Se nós não entendermos isso, irmãos, se nós não entendemos essa necessidade de aceitação, irmão, nós temos uma grande comissão a ser cumprida. E nós só vamos cumprir essa comissão quando nós estarmos implicados em Cristo e complicados nele. Não adianta eu dizer que sou cristão e mentir. Não adianta nas redes sociais. Irmãos, eu tenho até vergonha quando eu abro as redes sociais. Tenho vergonha das pessoas que se dizem cristãs. Tenho vergonha. Textos bíblicos e com corpos de fora. Poses sensuais. E eu sou cristão. Não sou puritano, mas está na hora de você acordar dentre os mortos para Cristo te esclarecer. Nós estamos vivendo no século 21, onde a igreja do Senhor virou uma igreja cheia de egoísmo, antropocentrismo. Cadê a pregação do Evangelho? Cadê o testemunho de Cristo? E isso nós vamos ter, isso implica o quê? Em estar destinado ao inferno. Se eu não seguir Cristo, se eu não pegar minha cruz e andar com Ele, eu estou destinado ao inferno. Isso não é negociável. Você acha que é? Você acha que vindo uma vez por semana na igreja resolve o teu problema? Não resolve. Resolve o teu problema se converter, aceitar Cristo de verdade. Nós precisamos entender isto. Sem Cristo nós somos destinados ao inferno. Ponto. Ou não? Veja Billy Graham pregando. Veja Morris Cerulo. Jim Swaggart. Veja Paulo pregando. Uma mensagem hoje de hipergraça, de maravilhosa graça.
Irmãos, nós estamos enfrentando um problema sério. Pastores se levantando contra esse lugar estão destinados ao inferno. São agentes de Satanás, infiltrados na igreja do Senhor. Se goste disso ou não, a mensagem tem que ser pregada, porque no grande dia do juízo, e esse juízo vai chegar, esse momento vai chegar, aonde a tua roupa bonita, teu perfume bonito, não vai resolver o problema. E vai resolver o problema é a tua conversão, é tua cruz. Quando você chegar lá perante o grande tribunal, a tua cruz vai ter que estar do lado. Porque você pegou a tua cruz e seguiu Jesus. O que você quer de Cristo? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre sua cruz e siga-me. Irmãos, esse versículo reforça a ideia de renúncia pessoal como parte integral do sofrimento de Cristo, ressaltando que o discipulado exige sacrifícios pessoais e abnegações. Como que você, irmãos, hoje a igreja não quer mais fazer sacrifício de abnegação, não quer fazer sacrifícios pessoais, a igreja é totalmente desobediente a Cristo, e olha o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o seu reinado por ser desobediente. Nós não queremos negar a cruz, nós negamos a cruz, mas não negamos o mundo. Queremos marchar para Jesus, mas não queremos nos arrepender. Queremos marchar para Jesus e não queremos ter uma pregação de qualidade na igreja. Quer marchar para Jesus? Marche, mas não seja hipócrita. O problema da igreja do século XXI é uma igreja hipócrita. Diz que ama Jesus, mas tem um caso de adultério com Satanás. Toda vez, irmãos, que nós não seguimos a cruz, toda vez que nós postamos nas redes sociais os nossos desejos sexuais mais íntimos, porque é uma apelação ao desejo sexual, é uma apelação ao sexo, quando nós colocamos imagens quase que pornográficas. Aonde está Cristo? Aonde está a tua cruz? Se não for marcado o jejum aqui, você não faz jejum? Qual que é o teu período de oração? Qual é o teu período de leitura da palavra? Qual? Oi, pastor, eu acordo 3 horas da manhã, vou orar. Tá bom, você acorda 3 horas da manhã e o resto do dia? Nós precisamos, irmãos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aonde você está negando a si mesmo? Isso é um alerta. Isso é um alerta para mim, é um alerta para você. E nós precisamos entender isso. Se eu perguntar, você ama Cristo? Claro, pastor, eu amo. Você está apacentando as ovelhas de Cristo? Irmãos, pergunta, você é frutífero? Se você não é frutífero, esqueça. Se nós não somos frutíferos, esqueça. Se nós somos crente de Facebook, crente de Instagram, esqueça. Se você não é frutífero, você não faz parte do reino. Isso é um alerta para nós. Somos frutíferos. Somos frutíferos, irmãos. Estamos negando a nós mesmos? Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35.
E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Esse trecho, irmãos, expande a ideia da cruz ao conectar a vida terrena com o ganho da vida eterna. Ilustra a profunda transformação espiritual requerida dos seguidores de Jesus. Irmãos, o que significa isso, pastor? Significa se você continua com os mesmos desejos, se você continua com as mesmas ações, se você continua com as mesmas atitudes que você tinha antes de conhecer Jesus, você não aceitou Cristo. Você não renunciou à tua vida. Que implica, irmãos, na transformação espiritual. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Isso implica, irmãos, quando você não entende isso, quando você não pratica isso, é uma frustração total. Que você não consegue, de forma nenhuma, estar aqui dentro da igreja e lá fora. Aí você começa a criar métodos na tua cabeça de aceitação. É igual aquele funcionário, Valmir, que você ensina, e ele vai fazer o que está na cabeça dele. Mas tem um problema. O que ele faz na cabeça dele vai te trazer prejuízo. É o que você está fazendo com o reino. Jesus está te ensinando, e você está criando métodos terríveis, humanos, métodos diabólicos das profundezas do inferno, e você está trazendo prejuízo não só para você, mas como mau testemunho à igreja do Senhor. Quando você aceita, quando você está aliado ao diabo, quando você está aliado a pessoas que servem ao diabo, você está aliado a Satanás. Porque você não pegou sua cruz. A Bíblia ensina: fugir de toda a aparência do mal. É impossível, irmãos, nós sermos noiva de Cristo e nós termos um caso de adultério com Satanás. A igreja é noiva, santa, pura, imaculada, esperando o noivo. Ora, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas tem pessoas que vão se arrepender, porque é o grande dia e terrível dia do Senhor. Você está preparado para esse dia? E será como nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, e até que Noé fez o quê? Até que Noé fez o quê? Maria Eduarda está indo para o vestibular agora, viu? Deus abençoe, filha. Boa prova. Noé fez o quê? Entrou na arca. E o que aconteceu? Noé pregou muitos anos: olha, o dilúvio vai vir. Não, legal. O dilúvio vai vir. Não, tudo bem. E é mesmo assim será dia da volta de Jesus. Cadê a tua cruz? O que você está fazendo com os ensinamentos? Irmãos, as pessoas falam que para vir aqui na igreja, Valmir, tem que tomar leite de onça, porque é verdade. Aqui a gente não pede dinheiro para ninguém. Você precisa entender algo. Ao muito que é dado, muito será cobrado. E não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Ou nós tomamos consciência, daquilo que nós temos que fazer, ou é melhor nós ir para o mundo de cabeça erguida? Irmãos, eu vejo pessoas que falam: eu não consigo, eu caí, eu não consigo. Por que não consegue? Porque está no mundo, está no pecado. Eu não tenho força. Por que eu não tenho força? Está se alimentando do quê? Irmãos, é fácil isso. Se você se alimentar só de porcaria, durante um mês você vai ficar doente. Agora comece a comer arroz, feijão, batata frita, todos os sais minerais que o nosso corpo precisa, você vai ficar forte e saudável. É a mesma coisa da nossa vida espiritual.
Irmãos, existe um ditado fabuloso no mundo. Me diga com quem andas que eu direi com quem és. Pastor, o que você diz? Se você anda com gente que serve ao diabo, você vai servir ao diabo. Se você anda com gente que usa drogas, você vai usar drogas. Um momento ou outro você vai usar drogas. E você, segundo a psicologia, você é o meio de onde você está. E não existe isso. Ou nós somos de Cristo ou não somos. Ou nós pegamos a nossa cruz e andamos ou não andamos. O nosso testemunho, irmãos, é muito importante para isso. Irmãos, Paulo, ele diz, irmãos, ele expressa o significado, uma identificação tão completa com Cristo, que a vida anterior baseia-se em desejos próprios. Isso está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dá uma olhadinha lá, vamos abrir lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, o que significa isso, irmãos? O que significa? Significa, irmãos, espiritualmente, que eu devo carregar minha cruz, uma identificação completa com Cristo, que a vida anterior, se baseada em desejos próprios, é substituída por uma vida que reflete Cristo e seus ensinamentos. Acabou, passou. Quem minta, não minta mais. Irmãos, tem gente aqui na igreja que está cheio de leão que ruge, sugando as suas energias espirituais, sugando seu salário, sugando sua vida, sugando o desejo de vir para a casa do Senhor. Irmãos, o teu desejo reflete quem você é. O teu desejo reflete quem você é. O meu desejo reflete quem eu sou. Irmãos, olha que lindo que Paulo fala. Já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Embora eu estou na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não importa o que o mundo faça para mim. Não importa o que as pessoas façam para mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você tem desejo que esse lugar cresça? Eu acho que não. Pastor, como você fala isso? Irmão, se eu pintasse a parede de preto, que eu não tenho nada a ver com isso. Se eu começasse a liberar namoro à vontade, aí que eu não proíbo nada disso aí. Se eu começasse a cobrar dízimo aí, estava tudo bem. Se eu começasse a vender, se eu começasse a pregar heresia, se eu começasse a vender penduricalhos mágicos, poxa, vamos lá na igreja, que a igreja tem poder. Mas você não é capaz de pregar o evangelho. Você não é capaz de dizer o que Cristo fez na tua vida. Você é incapaz de dizer o que Cristo já fez na sua vida. Irmãos, quando eu olho para trás e vejo, puxa, meu Deus. Irmãos, eu rejeitei um salário de 9, 10 mil reais por mês. Mas está aqui. Tempo integral. E não recebo nada da igreja. Não recebo salário. O que eu recebo da igreja é problemas e de dificuldades. Isso tem bastante, Valmir. Quer um pouquinho? Não, né? Você não imagina como é isso. Aguentar você que é chato. Aguentar você que é xarope. Aguentar você que é criança espiritual, imaturo espiritual, que não entende que o evangelho tem que ser pregado, mas nessa manhã Cristo te fala, tu és cego, pobre, miserável e nu. Egoísta, egocêntrico. E acha que está fazendo a vontade. Pegue tua cruz e ande. Fecha a boca.
Não murmure, porque o murmurador morre no deserto. O murmurador vai morrer no deserto sempre. Às vezes você é derrotado, não porque o diabo é poderoso, você é derrotado por causa da tua língua. Por causa da tua falta de caráter. E nós precisamos ter caráter espiritual. O que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Irmãos, essa igreja enfrenta problemas financeiros sérios. E nem por isso eu vou pedir dinheiro para você. Quem sabe é isso que você quer para dominar o pastor? Domine o diabo, irmão. Domine a tua carne. Repreenda isso da sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem gente que diz que é mais que vencedor, cheio do pecado. Os filhos entrando em pornografia. E o pai se acha no direito de falar mal da mãe. A mãe se acha no direito de falar mal do pai. Belos servos de Deus que somos. Pastor, mas a mensagem está pesada. Está sendo pesada porque você merece escutar isso, porque eu mereço escutar isso. Carregar a cruz é um chamado ao sacrifício. A renúncia completa à dependência de Deus. Não é um caminho para a autopiedade ou um martírio inútil, mas um convite para entrar numa vida profunda em comunhão com Cristo, marcada pela coragem, pela perseverança e pelo amor. Como discípulos de Jesus, somos chamados a aceitar diariamente esse desafio. Comece a aceitar o desafio de ser filho de Deus. Comece a aceitar o desafio de ser filho de Deus. Irmãos, eu vejo uma pedição de dinheiro na internet. Eu vejo, irmãos, olha, até para fazer a caridade hoje está difícil, tem um bando de malandros. Essa semana me liga uma pessoa, foi quinta-feira. Entrou, o marido e o esposo estavam passando de viagem. Até isso está difícil de fazer, porque eu já caí em vários golpes. Um golpe de R$800, irmão. Hoje eu não caio mais. E ligaram, falaram um rosário de desgraça. Falaram um rosário de desgraça. E eu peguei, meu Deus, e agora? Tá. O que você precisa? Ah, comida. Não tínhamos comida. Conseguimos pouso e tal. Estamos esperando a nossa passagem amanhã. Beleza. Liguei. Para cá para o Salgado. Fio, prepara isso. Manda. E mandamos. E a pastora comentou assim, se for sério, vão aceitar. Beleza. E até eu esqueci ainda de mandar a Coca-Cola para eles, né? Esqueci de mandar a Coca, né? Estava atarefado, né? Aí mandou, ela bateu a foto, mandou tal, beleza. Aí outro dia eu falei assim, viu? Que vocês vão viajar, me manda uma mensagem para mim. E eram pessoas sérias. Aí eu ia levar eles num restaurante aí da cidade, mas eles estavam na rodoviária. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei que a rodoviária, lá tem um restaurante, e esse restaurante, quem é dono é o pai da Vânia, né? A gente conhece. E liguei, puxa, não conseguia falar com a Vânia, aí liguei para uma outra pessoa, para o genro deles lá, aceitou tudo, eles comeram. Agora eu vou fazer o Pix para eles. É difícil. As pessoas são malandras. E usam o nome do Evangelho. Você está, muitas vezes, usando o Evangelho para esconder toda vez que você coloca foto na internet, toda vez que você mente, toda vez que você dá mau testemunho, você está impedindo as pessoas de conhecer Jesus, por isso que tua vida não vai para frente. Por isso que tua vida não vai para frente. Você mente. Perde negócios. Você só está interessada numa coisa, em dinheiro. Irmãos, quem prometeu dinheiro não foi Cristo, foi o diabo. Quem prometeu poder não foi Cristo, foi o diabo. Cristo prometeu. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Estamos seguindo Jesus? Analisando o que é seguir Jesus, irmão. Abandono completo. Não adianta. Irmãos, você tem que sentir. Exemplo, irmãos. Quer ver uma coisa? Quem tem sábado que vem aqui?
Não vejo movimentação. Se o pastor não estiver na frente, não vejo modificação, não vejo movimentação. Tudo que o pastor não estiver na frente, não vejo movimentação. E por que quando o pastor está na frente há movimentação? Por quê, irmão? O objetivo do pastor sempre vai ser algo. O objetivo do pastor sempre vai ser crescer o reino. Já estou planejando já, irmãos, o nosso retiro de carnaval dessa vez. Sabe por que não foi feito o retiro do carnaval? Porque nós não tínhamos dinheiro. É por isso. A igreja que é do pastel não vende pastel. Irmãos, ontem fui fazer uma visita na hora do culto para uma pessoa que estava enferma. Ela falou, puxa, que legal, as pessoas estão voltando, que bom que vocês estão vendendo pastel de volta na rua. Não estão vendendo pastel de rua, você que tem que oferecer. Nós falamos que é da igreja do pastel, mas só o pastor vende pastel. Não quero dízimo, não quero oferta, mas pastel eu vendo, irmão. Por quê? Porque o que mantém essa obra de Deus é o Senhor na venda dos pastéis. E você que deveria ser exemplo, você fala de tudo, irmão. Você fala, ontem eu falei para uma pessoa hoje, por que está nervosa? Para pecar, Valmir, ninguém fica nervoso. Agora, para fazer a obra do Senhor, nós ficamos nervosos. É para pecar, irmãos, ninguém fica envergonhado. Tira a sua roupa na frente de qualquer um. Mas para fazer a obra do Senhor, nós nos sentimos envergonhados. Por quê? Porque nós nascemos de novo. O dia que nós entendemos e compreendermos isso, irmãos, minha filha chegou assim, pai, está acontecendo umas coisas na igreja, deixa que aconteça, filho. Não é problema nosso. Tem coisa que é problema nosso, tem coisa que é problema dos pais. Os pais não estão pegando a sua cruz e seguindo. Irmãos, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Reconheça e valorize, irmãos, a cruz como fundamento do poder e da sabedoria, contrariando a sabedoria mundana. Irmãos, tem gente, irmãos, pastores aqui dentro, irmãos, questionam o que o pastor prega. Membros que questionam o que o pastor prega. Mas é incapaz de vir aqui na frente pregar. Estou vendo que os pastores todos, eles terça-feira, pastor que estava aqui pregou nervoso. Ontem, a pessoa que estava aqui, eu estava vendo, pregou nervosa. Por quê? Eu digo uma coisa para vocês. São pessoas boas, mas ainda estão pensando as suas coisas. Quando nós... É loucura, irmãos. Abandonar pecado é loucura para o mundo. Irmãos, a percepção humana de sabedoria é poder o que verdadeiramente representa na economia de Deus. A cruz, embora vista como símbolo de derrota, é fraqueza pelo mundo. E, na verdade, é a manifestação máxima do poder e sabedoria divina. Você está com a sabedoria do mundo ou com a loucura de Deus? Irmãos, somos em 48 pessoas adultas aqui. Quando eu pedi para vender os pastel, para poder pagar, para mim não ser pesado para você, para não ficar mendigando para você, eu não vou mendigar mais. Não vou mendigar mais, irmão. Irmãos, por que eu estou fazendo isso? Porque o meu salário aqui, basicamente, era para pagar os jantares aqui. Para pagar os jantares, os eventos, porque acabava sobrando para a gente. Eu tenho que manter, eu tenho que ter esse recurso. Primeiro, eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Agora, você é esperto. Você é esperto, que Deus o livre. Sabe por que você não tem dinheiro? Porque você semeia pouco. Você não semeia teu tempo, você não semeia nada. Irmãos, eu estou vendo já algumas coisas aqui que eu vou fazer aqui já. Eu vou fazer, irmãos.
Irmãos, aumentou muito as vendas lá atrás. Por quê? Você está trabalhando. Vocês têm uma ideia, irmão, nós tínhamos 38 opções de centro. Hoje nós temos quase 70 opções de centro. Estava bom, irmão? Um docinho ontem? Fazer a visita lá, devia um docinho para ela. Giovanni estava dormindo. Giovanni comeu o docinho? Não. Ele estava dormindo. Bem feito para ele, irmão. Cheguei lá. Oh, meu Deus do céu. Fui orar lá, ele... Cansado de fazer nada, mano. É jovem, né? Hoje tem quase 70, irmãos. Eu quero chegar a 100. Por quê? Porque quanto mais opções, mais eu vendo. Quanto mais eu vender, mais eu vou ter recurso para investir na obra de Deus. Mas Deus só quer que você invista um recurso. Uau! Só isso que Ele quer. Ele não quer teu dinheiro. Mas Ele quer que você seja o quê? Testemunha. Dar dinheiro é fácil, irmão. Está fazendo 10 vezes no cartão aí, né? Endividar. Mas entregar a sua vida. E a sabedoria de andar nos caminhos do Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor de Deus, irmão. E nós amamos a Deus? Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E quando vós estáveis mortos no pecado, e nem circuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoamos vós todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele atirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Sabe o que significa esse versículo, irmãos? Toda a dívida que você tinha com Deus, ele pegou a tua dívida. Tinha aquelas folhas. Irmãos, aquelas cédulas ainda, aquelas promissórias funcionam ainda, sabia disso ou não? E é pior do que outra coisa, né? Se a cédula promissória funciona ainda. Ele pegou aquela cédula e cravou na cruz, porque ele nos comprou. Mas, pastor, como que eu posso usufruir disso que eu não estou usufruindo? Aceitando a Jesus e andando nos seus caminhos. Promessas maravilhosas e nós estamos comendo migalhas que caem da mesa. Irmãos, falam muito mal desse lugar. Esses dias fiquei muito triste com pastores falando mal desse lugar, irmãos. A gente não se envolve com ninguém. A gente não se envolve com ninguém, irmãos. Sabe, é decepcionante, irmãos. É decepcionante as pessoas de hoje, irmãos. A gente só está pensando em que as pessoas, que as famílias vivam bem. Em Cristo Jesus. Por que nós não pedimos dinheiro? Eu não vou pedir dinheiro mesmo. E você que dá dízimo, você está sendo enrolado, porque dízimo para judeu. Vai estudar a Bíblia. A Bíblia. Esses dias eu vi um cara falando, tal dízimo, a casa do tesouro, tal. Mas você consegue dizimar no Novo? Não consegue dizimar, porque não há implicação para isso. E as pessoas estão mais interessadas em dízimos e oferta do que em seguir a Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. E quem não tomar sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Esse versículo enfatiza, irmãos, seguir Cristo não é uma jornada de conveniência ou conforto pessoal, mas uma caminhada que exige renúncia, entrega total. Toma a tua própria cruz significa estar disposto a enfrentar perseguições, desafios até a morte, por amor de Cristo e ao Evangelho. Não queremos mais ver isso. Dói. Pastor, o culto hoje, uma exortação. Irmãos, tem gente que fica magoada por qualquer coisa. Irmãos, a gente orienta de pastor ao membro mais comum. Viu?
Não quer saber, irmãos, nós temos próprias experiências aqui. Eu não vou mudar, irmãos, porque Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua palavra, os homens é que mudaram a palavra dele no antropocentrismo. E nós precisamos em conhecer, irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus de verdade. Andar nos seus caminhos. Nós precisamos andar nos seus caminhos, irmãos. E o que significa isso, irmãos? A cruz como lugar de renúncia. A cruz como lugar de renúncia. Puxa, você marido que continua tratando tua esposa mal, com palavras fortes, cuidado. Porque a Bíblia diz, se você tratar mal tua esposa, tuas orações não são escutadas. E nós precisamos, irmãos, entender muito isto. Eu não sei, irmãos, o que você está pensando. Reconheça, irmãos, a Cristo. Reconheça que nós somos pecadores. Reconheça. Reconheça. Nós precisamos entender algo. Irmãos, eu fico muito triste. Muito triste. Ontem me perguntaram, pastor, você vai para mais para Jesus? Eu falei, não. Porque, primeiro, eu não concordo com dinheiro público. Não concordo com dinheiro público em lugar nenhum. Não concordo com dinheiro público em parada gay. Não concordo com dinheiro público em marcha para Jesus. Não concordo com nada. Segundo, não adianta a gente ficar andando, essa é a minha opinião pessoal. Respeito quem faz isso. Não adianta a gente estar andando, irmãos, e nosso coração na hipocrisia, nosso coração na mentira, nosso coração afastado de Deus. Nos entrelaçamos com políticos, nos entrelaçamos com pessoas que servem ao inimigo. A igreja precisa estar no meio da política, não ser politiqueira, irmão. Nós precisamos, irmãos, entender que Cristo morreu por nossas vidas. Irmãos, a cruz não é apenas um lugar onde Cristo morreu. É também um lugar onde nossos próprios desejos e ambições egoístas são sacrificadas. É uma chamada para morrermos para nós mesmos e permitirmos que Cristo vive em nós. Você tem permitido que Cristo vive em você? Eu tenho permitido, irmão. E sou cheio de fé. Irmãos, eu fiquei muito triste quando eu fiz o apelo no grupo lá, irmã Marisa. E poucas pessoas responderam, pastor, eu vou vender os blocos. Você não oferta, você não dizima, você não lê a palavra, você não faz nada. Você acha que é filho de Deus? Eu coloquei bem o motivo que nós estávamos fazendo. Não era só o recurso, não era só vender o pastel, mas era para te dar a oportunidade do quê? De falar do amor de Jesus. Mas o que você faz? Você está mais interessado nos teus problemas. Então você não negou a si mesmo. Você não confia. Ontem nós fomos fazer visitas e umas pessoas estavam enfermas. E levamos paz para as pessoas. Você tem levado o que para as pessoas? Hoje foi para o pastor. Pastor, hoje eu sou 100% pastor. E falei assim, Valmir, se a irmã Marisa não estiver aqui, eu vou lá na fazenda tomar um café com vocês. 130 quilômetros, eu ia lá tomar um café com a irmã Marisa. E ligava para ela, não me atendia, fiquei preocupado. Lá, né? Compreende isso. Mas eu fico muito ansioso quando as pessoas não me atendem. Eu sei que as pessoas estão com problemas. Elas têm que saber que elas são um pastor. Será que é só pastor? Quem ligou para a irmã Marisa? Quem conversou com a irmã Marisa? Quem que se preocupou com a irmã Marisa? Fora os que estão do meu lado, quem que está doente que vocês estão sentindo falta aqui na igreja? Alguém sabe ou não? Hã? Hã? O Eduardo. O Beto, todo mundo sabe que está com dengue.
O Eduardo, alguém sabia? Não. Por quê? Porque não vive corpo. Não sente as dores. Alguém ligou para o Beto? Eu fui visitá-lo. Quem tem tempo de visitar, não visita. Eu fui visitá-lo. Hoje eu tenho tempo de visitar as pessoas. Ontem liguei para a mamãe Marisa, Marisa, tal. E eu percebo quando as pessoas querem a visita do pastor, irmão. Querem conversar com ele. Percebo no que elas escrevem ali. Você deveria ter. Mas sabe por que eu percebo, irmãos? Eu amo as pessoas. Sabe? Eu conheço. Ontem, o Eduardo sempre foi brutão, né? Sempre foi forte, né? Quando ele me escreveu uma coisa, ela falou: opa, Neiva, vamos lá. Vamos lá que o Eduardo está precisando da gente. Irmãos, nós precisamos pegar nossa cruz. Quando que nós vamos ter essa acessibilidade, irmãos? Quando nós pararmos de ser egoísta. Quando nós pararmos de ser só pensar no nosso umbigo. Irmãos, já era para a igreja estar movimentada no aniversário. Quem está fazendo aniversário aí? Quem que é o aniversariante desse mês? Hein? Não tem? Vocês estão se movimentando? Não, eu não vejo. E é uma família grande. E o pastor vai ter que se movimentar para fazer o teu aniversário. Parabéns. Você viu, irmãos, com uma questão de corpo, estou provando para vocês que vocês estão pegando qualquer coisa e achando que é a cruz. Estão pegando o vosso egoísmo, principalmente. Qual que é o objetivo de fazer aniversário aqui das pessoas? É convidar as pessoas para que as pessoas ouçam a palavra. Mas nós só vamos ter esse sentimento, irmãos, quando nós amarmos de verdade, quando nós estivermos com a nossa cruz. Você não imagina como está a minha vida e a vida da pastora. Nós precisamos de ajuda. Mas não é ajuda do teu pecado, junto com o seu pecado. Exemplo, eu não tirei ninguém que arrumava a mesa eu tirei, ninguém que estava na porta eu tirei, não, as pessoas foram se tirando sozinhas. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, e tem pastores que daqui a pouco vão sair também, se não mudarem. Por quê? Porque isso que não é meu. E a gente está alertando, olha, é isso, olha, é aquilo. Irmãos, eu não vou, de forma nenhuma, trabalhar feito um maluco, o pastor só vir aqui pregar. Não vou. Isso eu já avisei para eles. Eu levanto, irmão, 6 horas da manhã eu vou dormir meia-noite, todos os dias. Trabalho para o Salgado, trabalho para a pastora Neiva, trabalho para a igreja, faço visita, tem alguns projetos que eu estou andando. E nós ainda fazemos o quê? Sabe por que você não tem esse ânimo, irmãos? Porque você não está com sua cruz. Quem não tem ânimo, irmãos? Quem não tem ânimo de pregar a palavra, de visitar as pessoas. Irmãos, mas sabe qual que é o problema daqui? É que as pessoas não é de qualquer jeito que você visita. Eu tenho que saber o que você vai fazer na casa da pessoa. Esse é o problema, irmã Marisa, porque as pessoas querem tomar, por quê? Sabe o que acontece em muitas coisas aí? Você vai lá, vai falar de tudo, mal de todo mundo, menos do que você foi fazer lá. E nessa manhã, irmãos, você possa entender que nós fazemos parte da grande comissão. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 20. É que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A cruz é um fundamento da nossa esperança da glória futura, irmãos. A cruz, portanto, não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também de vitória e esperança futura. Qual que é a esperança? É que Cristo está voltando. Ele veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras.
Romanos 8, capítulo 8, versículo 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente são apenas para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Irmãos, veja que promessa maravilhosa, irmãos. Os problemas nossos são temporais. As dificuldades são temporais. Mas nós só vamos entender isso, irmãos, quando nós começarmos a viver Jesus. Conversei com uma pessoa e falei, sabe por que você terminou ontem cedo o sermão? Porque você não lê, porque você não tem argumentação. Precisa ter argumentação, irmão. Precisa saber o que está fazendo. Precisa viver, o pregador precisa viver, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para coisas que se veem, mas que se não veem, porquanto as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Irmãos, não adianta você estar sentado aqui, ouvir um sermão desse e não se arrepender. Não se arrepender. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4. Já estou encerrando já, irmãos. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Glória a Deus. Senhor, irmãos, isso é uma promessa, a cruz nos traz promessas eternas. Mas precisamos passar por ela. Irmãos, se você não está conseguindo vencer, não precisa nem vir aqui, irmão. Gostaria que você se colocasse em pé. Queria que você pensasse algo assim, irmãos, nessa manhã. Que fruto eu estou produzindo? Quais são os meus desejos? Quais são os meus desejos? Volta para mim aqui, ó, primeiro. Continua. Deixa ele se arrumar primeiro, depois você faz isso, por favor. Obrigado. Quais são os seus desejos? O que te move? É o pecado? Se você não consegue resistir à pornografia, se você não consegue resistir aos desejos sexuais, se você não consegue, irmãos, viver em Cristo, precisa de um conselho. O grupo de louvor vai tocar aí um cântico. E o altar está aberto. Se você quiser vir aqui, venha. Se não quiser ficar no seu lugar, fique. Mas tome uma atitude nesta manhã.